Voltamos ao show da tarde com o quadro Esteticamente. Hoje nós vamos falar de saúde, de como a saúde impacta no quê? No nosso dia a dia. E hoje a gente está com uma referência aqui na área. Seja bem-vindo ao show da tarde, doutor Felipe. Muito obrigado, prazer estar aqui. Me conta um pouquinho da sua trajetória. Gente, ele é um cientista maravilhoso. O que faz um cientista? E me conta mais sobre o seu instituto. Conta aí para nós. Bom, o Instituto Reitz a gente abriu recentemente, fica no norte da ilha, em Canajurê, e lá eu faço a parte das avaliações. Então, o conhecimento que a gente trouxe da Europa, depois de ter um centro de referência na Europa, agora a gente traz esse conhecimento e as avaliações para cá, para o sul do país. E me conta o que é o sistema CID. Me conta um pouquinho. CID. O sistema CID ele é uma referência internacional, né? Ele existe também em Dubai e na Suíça. É um serviço de inteligência diagnóstica investigativa. O que ele significa? Quando muita gente tem problemas quando ela vai para o médico, faz vários exames e ainda assim não sabe o que está acontecendo com ela. Então, elas vêm até o centro, até o instituto, eu faço as minhas avaliações, analiso todos os exames que a pessoa já fez e faço um relatório único, sugerindo depois, se tiver alguns outros testes, eu posso fazer uma sugestão também, ou até mesmo fazer uma linha de tratamento. Seria o princípio do tratamento que essa pessoa poderia utilizar. Então, para que serve assim? Para que as pessoas que estão na dúvida ainda, já fui em tudo que até lugar, não sei o que está acontecendo, então elas apresentam vai lá no centro, faço as avaliações e depois ela pode ir tanto para o médico dela, continuar com o tratamento, ou para outros, ou a gente pode também fazer uma sugestão. A gente também tem nossos médicos no centro, tem doutor em naturopatia, tem na área da ciência mais natural. Então a gente faz um centro integrado de medicina. Na Europa a gente era uma referência como o maior centro de medicina integrada. Então tudo que a gente aprendeu a gente trouxe para cá. Então essa excelência a gente tem logo aqui na ilha, em Florianópolis. E ele é investigativo ou você aí que às vezes está em dúvida, quer o que, gente? Prevenção. Ele previne também a saúde das pessoas? Sem dúvida. A gente, na avaliação, ele é como se fosse um detetive da saúde. Eu vou procurando entender cada vez mais o que está acontecendo e nesse meio tempo de trabalho, acaba encontrando algo que possa ser retificado nesse momento, que não vai causar problema no futuro. Às vezes a pessoa está com um problema digestivo, mas esse problema digestivo poderia causar um problema cardiovascular. Então, consequentemente, acertando o problema digestivo, o cardiovascular também se minimiza esse efeito. Então, é prevenção também, sem dúvida. E é interessante, gente, ele estava me contando aqui que lançou um livro maravilhoso e eu gostaria de saber um pouquinho mais do Humanos. O que quer dizer Humanos? Conta um pouquinho para nós sobre a tua experiência e como surgiu a ideia desse livro maravilhoso. Conta aí para nós. Depois de tantas pessoas virem ao centro, né, o instituto, e fazer essa avaliação, a gente acaba aprendendo que existem muitas emoções que afetam a pessoa fisicamente. Né? São praticamente as emoções. O livro ele surgiu através dessa observação e também da minha própria observação. Né? Então, com o tempo, eu fui botando as informações no papel, fui escrevendo humanos, e cada letra que significa humanos, o H, o U, o M, o A, o N ou o S, cada letra significa algo, é uma espiral da evolução do humano. É como se a pessoa, depois que terminasse de ler esse livro, ela ascendesse espiritualmente, ela tivesse ali o papel, o caminho de ascender espiritualmente. Então, por exemplo, quando os budistas tibetanos, eles sentam e fazem a meditação deles, o objetivo deles é alcançar
uma ascensão espiritual maior, chegar mais próximo ao que eles consideram o objetivo. O livro é um caminho exato para chegar nesse mesmo ponto. Em outra forma, por exemplo, a gente fala muito de pessoas que estão na terceira dimensão, quarta dimensão, vamos para a quinta dimensão. É verdade. Então, o livro ele é um ajuste para que quando tu terminar de ler o livro e aplicar no dia a dia, tu viva numa quinta dimensão. É o que o nosso objetivo final que está acontecendo. Final, como ser infinito que nós somos, né? E é interessante, a gente estava falando aqui sobre a ciência, o quanto que a ciência está evoluindo e melhorando a vida das pessoas, porque todos nós acabamos o quê, gente? A população está vivendo mais. Então, a gente precisa ter qualidade de vida. E muitas vezes, às vezes, a gente não se toca. Então, é muito importante você trabalhar a prevenção também. Às vezes está com aquele sintoma, ninguém acha. É bom fazer um teste. Como é que é feito o teste? É feito pelo quê? Pela língua? O quê? O sangue? Conta aí para nós um pouquinho de como é coletado essas avaliações, né? Isso. Eu trouxe da Europa 2 avaliações, na qual eu era referência no assunto, até treinava muitos médicos lá. Uma delas é a avaliação de sangue, que é uma gotinha no microscópio que eu utilizo. Os primeiros livros nessa área de microscopia de campo escuro foram eu que escrevi, então é referência muito mais lá fora fora do país do que aqui dentro, né? Mas eu também tenho um aqui em português. E o outro é um atlas que eu escrevi recentemente, até ganhou o prêmio do Ranking Brasil como o maior atlas escrito por autor único no Brasil, e agora está indo para o Guinness como o maior. Esse atlas é de medicina bioespectral, que significa é uma modalidade da medicina nova e que identifica processos inflamatórios periféricos e problemas inflamatórios. Isso nos dá uma informação muito grande, porque primeiro eu avalio o sangue, que o sangue passa por todas as partes do corpo, e o outro eu avalio o sistema periférico circulatório. Então a gente fica sabendo exatamente o que está acontecendo com a pessoa, se ela tem algum bloqueio de veias que ela não sabia, se ela tem algum risco de trombose, isso é muito importante. Se tem alguma área que inflamada que também não apresenta, que seria a causa dos problemas que ela está tendo hoje em dia. Então, todas essas duas avaliações, elas são únicas aqui, a gente que faz aqui no norte da ilha. E depois, se quiser a gente colocar todas essas informações junto, que a pessoa já fez, todos os exames que a pessoa já fez, aí a gente faz o CID, que eu comentei no início, que é o Serviço de Inteligência Diagnóstica Investigativa, colocando essa parte junto. Então, essas duas avaliações eu sempre faço para identificar a raiz do problema que as pessoas têm. Então, é uma avaliação que demora 1h30, não é uma coisa simples, tem protocolos a ser seguido. E já dei vários cursos sobre para treinar pessoas como utilizar essa avaliação, mas fora do país, não ainda no Brasil. Então, é uma avaliação única e que vai está ajudando muita gente a identificar a raiz do problema e prevenir outros grandes problemas que estão surgindo agora, que são problemas cardiovasculares, problemas circulatórios, problemas hormonais, problemas neurológicos, né? Então, são os problemas que a gente mais vê hoje em dia. Então, aquele cansaço do dia a dia, estou cansado, não consigo pensar direito, estou desmotivado, isso tudo tem uma raiz. Ela pode ser tanto física, como pode ser também emocional, psicológica. É isso que a gente agora avalia. Então, no CID eu avalio a parte toda física, e o livro, que é o Humanos, ele faz todo esse trabalho que complementou o meu trabalho realmente, que é a parte emocional, a parte que veio do passado, né? E outra coisa que é interessante, o Instituto Reis, ele é referência aqui em Florianópolis no quê? De tratamento. Eu gostaria de saber quais os tratamentos nessa medicina integrativa que vocês oferecem lá no Canajurê. Conta aí para nós. O Instituto Reis, ele nasceu já com essa visão, assim, missão. Ele já veio com uma boa base da Europa, né? Então a gente montou aqui o instituto por causa das pesquisas que eu gosto de fazer e tal. E a gente tem a doutora Jean, que é doutora em naturopatia e homeopatia,
ortomolecular. É uma pessoa que tratava muito da família real lá na Inglaterra, depois as pessoas mais... Na Europa a gente tinha uma clínica que vinha os diplomatas, vinham todas essas pessoas que sabiam o que elas queriam, que elas procurariam em outros lugares e acabaram chegando na nossa clínica. Aqui em Florianópolis, a nossa clínica tem osteopatia, tem massoterapia, tem acupuntura, tem laser terapia, tem várias outras áreas também que a gente coloca dentro do Instituto, mas são áreas, se olhar dessa forma, são áreas que elas complementam umas às outras e tudo tem uma fundação, um fundamento científico bem embasado, que é o que a gente gosta de fazer, estudos. E, nesse sentido, muita gente vai para o Albert Einstein, Sírio-Libanês, acaba descobrindo que, poxa, o pessoal faz o que eles deveriam estar fazendo lá, estão fazendo aqui. Então, ali em Jurerê, onde a gente está, muita gente agora já está vindo ao centro, para fazer essas avaliações e levando essas informações para os médicos mais de ponta que eles encontram. Mas os exames, às vezes, até pessoas que vêm de outros países, como já tive da Colômbia, da Argentina, veio dos Estados Unidos, as pessoas agora, Florianópolis é um ponto turístico muito grande, né? Então as pessoas agora estão vindo ao centro porque eles sabem que a excelência que eles tinham lá fora, agora tem também em Florianópolis. E quais os tipos de doenças que mais aparecem e, às vezes, a pessoa não está ciente disso? Conta aí para nós. O que eu mais vejo são problemas circulatórios. As pessoas dizem que chega no final do dia, essa perna está um pouquinho mais inchada, meu sapato está mais apertado, o meu cinto está mais apertado. Então eu vejo esses problemas circulatórios, identifico a raiz desse problema para poder fazer o tratamento adequado, né? E o outro problema muito comum são problemas digestivos. O que eu como gera um gás, os gases estão formando no abdômen, geralmente embaixo do umbigo. A barriga enche um pouco, estufa, me sinto cansado, me sinto desanimado, então isso também de problemas digestivos. Alguns outros sintomas que as pessoas estão apresentando bastante são problemas neurológicos, aí é um pouco mais cognitivo, esquecimento, acha que desanimado também entra um pouco do processo neurológico. Então, são esses os principais que a gente vê hoje em dia, né? Mas também tem casos mais específicos, casos bem mais raros, tem casos de pessoas que estão apresentaram, por exemplo, nódulos no seio, faço essas avaliações, eu fazia no hospital aqui, agora estou fazendo lá, avaliações apresentam um nódulo no seio, não sabe se é benigno ou se é maligno, então lá eu já faço a avaliação, a gente já vê se é um cisto calcificado ou se é uma angiogênese, que é uma formação de novos vasos sanguíneos que eventualmente gera aí um câncer. Demora mais ou menos uns 8 a 10 anos para chegar nesse processo, e uma avaliação de ultrassom, uma avaliação de uma mamografia, só consegue avaliar depois de 8 a 10 anos que o tumor já está lá. Então a gente consegue observar com antecedência. Essa é a prevenção, muito típico caso de prevenção que a gente tem. Doutor Felipe, eu ficaria a tarde inteira aqui fazendo pergunta para você, mas para fechar com chave de ouro, deixa a rede social, aonde a gente pode encontrar esse instituto tão importante para a nossa ilha. Conta aí para nós. A gente está localizado no norte da ilha, em Canajurê, e o Instituto, o Instagram é @Instituto Reis Instituto, e as pessoas podem encontrar por lá, ou simplesmente ir no Google e colocar Reis Instituto, ela vai encontrar nosso endereço, ela é bem localizada, tem estacionamento, é um ambiente muito acolhedor. Agradecemos a sua participação no Show da Tarde. Realmente, a Clínica Reis, gente, é show! Muito obrigada, sim? Obrigado a todos. Voltamos logo em seguida com o quê? Com mais entrevista. Aguardem aí.